Queria saber de você, Samuca, a sua impressão lá da Vila Capanema, do Dorival Brito, o que foi essa sensação, como é que foi vivenciar mais esse triste episódio do Cruzeiro dentro do Campeonato Brasileiro. Boa tarde. Pois é, Rafa, boa tarde para quem nos acompanha aqui no Tempo Esportes. Foi tudo lamentável, né? A atuação do time, tomar um gol no final daquele jeito e a selvageria, como você bem descreveu, que vai tirar aí o torcedor que quer ou que queria, né, apoiar o Cruzeiro nessa reta final. Não vai ser permitido nesses 6 jogos que restam, seja aqui em BH, seja fora de casa. É triste a gente ter que falar sobre essas coisas, né? Porque essa selvageria e virou uma briga generalizada, né? A polícia até demorou, ao meu ver, a tentar contornar a situação, mas depois acabou resolvendo e pelo menos não teve muita gente ferida, gravemente falando, mas é triste a gente acompanhar isso no futebol. Isso precisa ser combatido, né? Precisa ser combatido, aí com as autoridades, né? E a CBF também precisa ajudar, porque, com todo respeito ao estádio lá, Vila Capanema, mas sabendo de rivalidade entre essas duas torcidas, a escolha do local ali e a segurança do local não foi nada legal, né? Um alambrado muito baixo, não tinha condição para receber esta partida. Até nesse ponto aí concordo com o que disse o Gabriel Lima, CEO do Cruzeiro lá, após a derrota para o Coritiba. Agora, Samuca, uma impressão que eu tive polícia demorou demais para agir, né? Sinceramente, primeiro de tudo, não sei se a torcida, né, os torcedores entraram em campo para tentar agredir os jogadores do Cruzeiro, e aí a partir do momento que aqueles poucos policiais eles fecham a entrada do vestiário, eles mudam de rota. Sinceramente, isso pela televisão não deu para perceber. Você que estava no estádio pode até confirmar. E a questão da polícia, o choque mesmo, ter demorado pra caramba pra agir. A pancadaria já tava comendo solta num campo de batalha, e só depois de 1 minuto e meio, 2, que você vê o pessoal da tropa de choque chegando mesmo. Oi. Hoje mais cedo a gente até falou sobre isso, mas depois eu vi alguém falando lá de Curitiba que, na verdade, a explicação do comandante lá foi a seguinte, que o choque ficou para preservar, né, os jogadores, principalmente do Cruzeiro, né? E aí, quando todo mundo já se acomodou nos vestiários, é que eles foram pro campo de batalha. Entendi. E aí já chegaram atirando e fazendo o que tinha que fazer, né? Eu também ouvi essa explicação do pessoal de Curitiba, que foi isso que aconteceu, porque eles ficam postados ali, meio que assusta a gente, né? Sim. Porque eles não vão pro campo e nada daquilo, mas é porque eles realmente estavam protegendo o vestiário. Eles ficaram receosos de que, até a chegada do choque, né, que os torcedores pudessem invadir ali o vestiário do Cruzeiro. De todo modo, tá explicado demorou, aí, né, o porquê, então, Samuca, mas realmente, né, velho, a gente já tinha escutado ameaças que vieram através de uma postagem nas redes sociais da torcida, e eles acabaram que cumpriram com isso, né, Samuca? Invadindo o campo e tentando agredir a galera, né? Sim, eu ia falar exatamente isso. Tinha um policiamento ali no campo e ele ficou bem próximo ao túnel ali para quando os jogadores todos correram, né? Então esse policiamento ficou aí. Depois que veio o choque, aí é bomba para tudo quanto é lado. E o pessoal começou naquela correria, incluindo o grande Fabrício, o volante Fabrício, estava lá torcendo pelo Cruzeiro na arquibancada, e depois ele me mandou o vídeo lá, um torcedor até registrou lá, olha o Fabrício aqui, e ele acelerando o passo, né, lá do lado de fora. Mas isso tudo é muito triste, eu volto a repetir, a gente acompanhar esse tipo de coisa, porque todo mundo sabe que não vai resolver, né? Porque se isso aí resolvesse, era só todo mundo entrar em campo, invadir, que íamos ter 20 campeões brasileiros, né? Pois Seabra, eu queria saber de você também, você comentou o jogo aqui na rádio. Pois ali primeiro assim, vamos dividir em dois. Primeiro o jogo foi horroroso, pelada homérica das duas equipes, tanto Cruzeiro quanto Curitiba, né? A gente vê pela tabela de classificação também que não dava para esperar uma coisa muito diferente, mas foi abaixo da crítica. Foi um jogo muito ruim, com cenas de, sinceramente, colocar o tema dos Trapalhões em cima encaixa.
Agora, e aí vamos pro extracampo que acabou chamando mais atenção. Até escrevi sobre isso agora há pouco, uma coluna, quem quiser ler tá lá no tempo.com.br/esportes. Vamos pegar 2 recortes aí do Campeonato Brasileiro, o Santos e o Vasco. 2 equipes que ainda lutam contra o rebaixamento, mas vinham descendo a ladeira aceleradamente, vamos dizer assim. O Santos tomou 7-1 do Inter, todo mundo se lembra. Foi um resultado vexatório, horroroso, uma goleada histórica. Maior goleada desse campeonato, uma das maiores da história do brasileiro. Ok, quando o Santos desembarcou, teve ameaça a jogador, teve quebra-quebra, teve carta, teve agressão? Não, pelo contrário. O que a torcida do Santos fez? Abraçou o time e falou: olha, beleza, foi um vexame, mas vamos pra cima que nós vamos salvar. Desde então são 6 jogos. O que aconteceu com o Santos? Não perdeu nenhum deles. O Vasco, mesma coisa. Se a gente pegar o recorte aí também, eu até fiz aqui o recorte do Santos e do Vasco, o que a torcida do Vasco tem feito, e aí todo mundo que viu ontem América e Vasco, depois do jogo, durante o jogo também, o Vasco é um time limitadíssimo, assim como o Santos, assim como o Cruzeiro, assim como o Bahia e etc, que estão, essa turma que tá disputando lá. O que a torcida do Vasco tem feito é abraçar o time, é jogar o time pra cima. O que tá acontecendo com o Vasco? Nos últimos 6 jogos, um período igual ao do Santos aí, foram 3 vitórias do Vasco e 2 derrotas, com um empate. Se pegar o Cruzeiro, foram 4 derrotas e 2 vitórias. Aí vale o questionamento. Adianta? Tá resolvendo o problema? Invadir campo, torcedor entre várias aspas aí, invadir campo, adianta? Carta de ameaça vai transformar o pessoal que tá em campo num Pelé? Agora na reta final do campeonato, momento mais importante do Cruzeiro, o Cruzeiro vai jogar sem torcida. E aí? Beleza? Tá tudo bem? A galera que fez aquilo lá em Curitiba tá achando o que disso? Vamos ver, eu acho que todo mundo tá achando ótimo, né? Mas lembrando, né, Seabra, que a torcida do Vasco, ela foi punida. Não foi à toa, também. não. Não só ela como a do Santos. Mas a torcida do Vasco, os caras estavam dando tiro fora do estádio, querendo invadir o campo. Então, depois que ficaram vários jogos com São Januário sem receber público, inclusive a vitória do Cruzeiro lá em São Januário sobre o Vasco, o gol do Felipe Machado, foi com portões fechados. Isso. Sabe? E aí depois São Januário não podia levar o jogo contra o Atlético desse retorno apenas. Contra o Atlético é que o Vasco foi jogar com a torcida. Então, é só pra lembrar também, né? Não, Lélio, só que assim, só quando os caras se conscientizam que não adianta, assim, adianta jogar bomba, adianta dar tiro, adianta esculhambar jogador. Aí, o recorte do Vasco e do Santos que eu peguei foram os 6 últimos jogos, eles já foram punidos, todo mundo já foi punido. O próprio Curitiba, inclusive, a gente vai se lembrar aí, que a torcida do Curitiba promoveu uma quebradeira lá no Couto Pereira, ficou 1 ano praticamente jogando com portões fechados. E aí, por isso que eu discordo desse Gabriel Lima. O problema não é o estádio, é o ser humano. Eu também acho. Quem frequenta o estádio, brother. E o Odair Hellmann, que foi demitido em junho, né? Ele foi ameaçado pela torcida do Santos também. Teve o telefone vazado, a família foi ameaçada, todo mundo. Então, o que eu não acho é que a gente pode achar que isso faz parte do futebol, que isso é normal, que é o que a gente ouve as pessoas dizendo sempre, né? A gente não pode entrar nessa história de que, ok, todo mundo faz, é normal, o cara lá do Corinthians já há 500 mil anos que ele faz isso, Grêmio Internacional tem N coisas, é só você pegar as histórias dos caras, é faca atrás de gol, não sei o que lá, e a gente colocar isso como se fosse normal. Mas por que acaba ficando normal? Porque ninguém toma providência. Qual foi explicitamente, individualmente, que tem como reconhecer, porque as imagens são muito claras, de todas essas confusões, quem realmente foi processado? Não ser o contexto, a torcida não pode foi entrar. Banida, a torcida foi, porque a torcida, gente, tem individual, tem pessoas, ele indivíduos. Não dá pra generalizar, não né? Não dá pra generalizar. Eu acho que aí, só pra dar um pitaco aí também nesse assunto, eu acho que aí é o ponto pra mim. Eu acho que se for pra gente generalizar da torcida do Cruzeiro, eu acho que aí são pessoas específicas que ameaçam, que invadem. Isso não é a torcida do Cruzeiro. Se a gente for generalizar, a torcida do Cruzeiro abraçou, a torcida do Cruzeiro apoiou. Então é só a gente ver a média de público do Cruzeiro no campeonato. Com esse campeonato ridículo que tá fazendo o Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro abraça, ela apoia. Agora, tentar convencer essa turma que tá disposta a tumultuar, acho que
que a gente não vai conseguir. É o que tá dizendo a Bianca Costa aqui no superchat do YouTube. Tem que punir o CPF e não o CNPJ. Porque essa turma aí, esses torcedores, entre várias aspas aí, esses é que vão prejudicar o torcedor de verdade. O torcedor que, eu até ressaltei isso na transmissão, o torcedor que paga ingresso, vale ressaltar, né? O torcedor de verdade, que vai a campo, paga ingresso, vai lá apoiar o time, você que tá ouvindo aí, que sofre com o time, que vibra com o time, que compra a camisa, esse vai ser prejudicado nessa reta final do campeonato. E vou te falar, eu até falei isso na transmissão, tem várias páginas históricas imortais, né, no hino do Cruzeiro, que são maravilhosas, gloriosas, com títulos, com times, com equipes, com coisas sensacionais, mas sinceramente, até para fechar sobre isso aí que aconteceu da minha parte aí no sábado, essa foi uma das páginas mais tristes da história do Cruzeiro. Sinceramente, deu tristeza ver aquilo ali, o que estava acontecendo. Não é a torcida do Cruzeiro, óbvio que não é a torcida do Cruzeiro, é meia dúzia que não representa nem um milésimo da torcida do Cruzeiro, mas é muito triste, foi uma das páginas mais tristes da história do Cruzeiro Esporte Clube, sinceramente. Vamos dar sequência aqui, falar da demissão também do Zé Ricardo, Rafa Nobre. O Zé Ricardo chegou quando mesmo, gente? Foram 10 jogos à frente do Cruzeiro. Foram 10 jogos, ele chegou em setembro, né? Isso. E aí um retrospecto de 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, né, Xará? Isso, e aí é um aproveitamento dele bem parecido, né? Que foi o aproveitamento do Pepa também, né? Ele até conseguiu essas 3 vitórias, mas a demissão acabou, ela inevitavelmente acontecendo ontem. E aí, né, Di, até pra gente poder trazer já um trabalho de apuração, seja num contato, até pra gente poder, o torcedor fica perguntando quem são os nomes mais ventilados por aqui, e a gente tem pelo menos resposta, se não de todos eles, grande parte deles, assim, do que é a resposta de cada torcedor. Você até conversou diretamente com o Lucha, né? Sim, a gente conversou diretamente com quase todos que apareciam aí nessa história, e o Luxemburgo, ele disse que ele realmente não foi procurado. A gente vai usar o áudio, não? Vamos. Então daqui a pouco vai ter o áudio. O Roger Machado disse que ele não está negociando com nenhuma equipe brasileira no momento. Ele tem até um histórico de que ele não pega muito time, né, em reta final. Quer começar o trabalho. Ele quer começar o trabalho. O Alex, que é o preferido da torcida, também não foi procurado. O Alberto Valentim, que é um nome que apareceu também pela relação que ele tem com o Paulo Tuori e pelos bastidores que ele tem ali. Ele conhece muita gente deste período que trabalha na SAF, gente que gosta muito do trabalho dele. Ele falou que até agora também não foi procurado. Técnico Wagner Mancini, porque saiu que poderia ser um treinador que estivesse na Série B e tal, que poderia ser o Mancini também. Falei com ele, não foi procurado. Então, são esses nomes que estão sendo mais falados. Aí eu falei, bom, gente, então não sei de onde é que vai sair. Mas a gente tem o áudio do Vanderlei, né? Antes, eu só queria perguntar pro Samuel Venâncio o seguinte, Samuca. Você acha que a diretoria demorou para tirar o Zé Ricardo? Foi na hora certa porque ainda pode haver salvação? Ou não era nem para ter trazido, Samuca? Essa que é a questão, né? E todo mundo falou praticamente, né? Quando decidiu pela saída do Pepa e que já não estava entregando também, principalmente resultado, né? Todo mundo falou, o nome aí, e eles demoraram, né? Ficaram aquela história do Autuori, Milito, e esse e aquele, aí uma semana depois apareceu o Zé Ricardo. E todo mundo falou, tava vindo de um trabalho muito ruim no Japão, tem um histórico disso e daquilo, de pegar time mal e garantir permanência, só que não entregou quase nada, né? Não entregou quase nada, até surpreendeu a vitória sobre o Atlético, porque ali, se não tivesse aquela vitória também, aí o Cruzeiro já estaria quase igual ao Coritiba, né? Mas a gota d'água foi essa derrota para um time virtualmente rebaixado e sem apresentar qualquer evolução, né? Qualquer evolução. Eu acho que ao longo da semana a gente pode falar aqui, eu ainda quero entender o que aconteceu, que o Cruzeiro conseguiu ter 2 boas partidas contra Atlético e Bahia e depois só resultado horroroso e atuação horrorosa, tirando ali o São Paulo uma parte, mas Internacional, o jogo depois do Inter já foi o Coritiba, né? Depois do Inter, coxa, antes o São Paulo, Bahia. Você falou Bahia antes. Sábado então,
Se alguém falar aí que esse time do Cruzeiro tá brigando pra permanecer, meu amigo, né? É só história pra boi dormir, porque com essa vontade aí, ninguém tá querendo ficar não. Interessante que o Samuca tem batido muito nessa tecla, os nossos comentaristas também, da falta de raça, tesão, vontade, entrega do Cruzeiro, intensidade, sabe? Ô, Rafa, o time entra meio xoxo dentro de campo. Fala, Lelão. Não, e até sobre um comentário do Samuel, né? No sábado, o Samuel, ele detectou ali, a partir das invasões, que poderia ser até um rebaixamento moral. Lá no vestiário em Curitiba, Samuca, você também... É porque nesses últimos 6 minutos, eu, por exemplo, percebi que houve um abalo emocional muito grande, né? Você, no contato ali com os jogadores, também sentiu isso? Então, não teve aquela zona mista, né? Só teve a entrevista do Zé Ricardo e ele falando que o time tinha feito um bom jogo. Aí a gente já desanima quando começa a escutar a coletiva. Aí ele voltou no jogo do Inter, 3 bolas na trave. Eu falei, meu Deus do céu. Mas é tipo esse sentimento, Lélio, porque você olha pra tabela e ainda tem uma situação pra ser percorrida, né? Mas não vem resposta nenhuma. E não veio resposta. O São Paulo é um time melhor, beleza. O Internacional tem ótimos jogadores e isso e aquilo, beleza. Mas e o Coritiba? Com todo respeito ao Coritiba, né? Mas é um time que tá virtualmente rebaixado. E olha, o Cruzeiro fez um péssimo jogo e mesmo assim teve muita chance para fazer gol, né? Aí volta naquilo de perde caminhão de gol quando cria oportunidade. Então, por isso que eu falei ali que o caminho que o Cruzeiro tá trilhando não tem outro a não ser um novo rebaixamento, né? Que seria aí uma incompetência de forma assustadora. Seria uma incompetência assustadora de todo o departamento de futebol, porque por mais que se tenha, trocou técnico, algumas coisas da cartilha de rebaixamento, né? O Cruzeiro aí não era pra estar nessa situação, não. É muita incompetência, essa que é a palavra, não tem outra. Bom, vamos ouvir o áudio do Vanderlei Luxemburgo, apuração da Dimar Oliveira com nossa equipe aqui de O Tempo Esportes. E aí fomos perguntar, né, Di? E aí, procede? Tem alguma proposta? Vamos ver o que o Luxa disse pra Dimar. Dimar, olha só, tudo fake, cara. Ninguém ligou pra mim, ninguém falou nada comigo. Quase gente ligando aqui, ninguém falou nada comigo. Olha só como é que se monta hoje em dia. Tanto fake, tanta coisa, é um negócio impressionante, cara. Falei com ninguém. É impressionante. E sabe, Di, por que não me surpreende? Até falei isso contigo em off. Qual seria a lógica, senhoras e senhores, de Vanderlei Luxemburgo voltar ao comando técnico do Cruzeiro, sendo que o Ronaldo compra a SAF do Cruzeiro, o Luxa era o treinador. Contrato renovado, assim como o Fábio, né? Os dois estavam de Maicon, Sidney, Pará e Cia Limitada. E o Ronaldo, de pronto, ele já abre mão do Luxa. Por que diabos o Ronaldo contaria com o Luxa de novo agora, Dimar? Teria que ser uma mudança de pensamento, né? Ou então, eles estão mostrando que eles são mais confusos. Aí bate o desespero. Pensa, né? Bate o desespero, exatamente. Aí, Samuel, também a gente tem que dizer, né, que são 5 horas e 30 minutos, né? O momento é isso que está acontecendo. Não houve procura desse. Eu também não sei quem que eles estão procurando. Porque eu até brinquei, falei, deve ser de Marte, Vênus, porque a gente falou com todo mundo, não, né? E não são pessoas que não têm motivo nenhum pra falar, não tem nada, não tem. E eles foram muito reais no que eles falaram, né? E aí, eu acho que torna mais difícil, porque a gente não consegue entender nem qual é o DNA dessa pessoa que eles estão procurando. É pra fazer o quê? Um milagre? É pra continuar pro ano que vem? Qual é? Né? A primeira coisa que cai aí é o mito da SAF, né? Sim. A SAF profissional. Sim. A SAF contratou aí o Pesolano, o Pepa e o Zé Ricardo, que não tem absolutamente nada com coisa nenhuma um com o outro. Exatamente. Estão procurando outro treinador que provavelmente também não tem nada a ver. No sábado eu até falei, antes do Zé Ricardo cair, a gente comentava sobre isso, né, Rafa, ao vivo ainda na jornada. Eu falei, olha, se for pra tirar o Zé Ricardo agora, eu acho o trabalho do Zé Ricardo pavoroso. Aliás, o time em campo é o reflexo dele. É tudo moroso, aquela coisa. Aí, como o Samuel disse, ele vai pra coletiva, já sabia o blá 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 todo de sempre, vai falar a mesma coisa e tal, substituições são as mesmas e etc. Mas se for pra tirar o Zé Ricardo agora,
Para mim, a única solução do Cruzeiro plausível é subir o Fernando Seabra. Olha, você vai até o final do ano aí, você já conhece o elenco, já comandou o time, vai do jeito que tá aí. Porque trazer um cara agora, faltando 6 jogos para acabar o campeonato com o Cruzeiro nessa situação, quando o cara tomar pé da situação, acabou o campeonato. Mas eu vou ser muito sincera, eu acredito que um treinador mesmo de bagagem, de poderio, de vestiário, ele consegue mudar uma situação. Vamos pra real. O que o Cruzeiro precisa? 2 vitórias? Ele estaria longe do rebaixamento? Eu acho que não. 3 vitórias? 3 vitórias garante. Okay. 2 vitórias dá 43 então, tá. pontos. Acho que... Aí você traz um treinador para fazer esse tiro curto. Quem é que pode fazer um tiro curto nessa condição? Um treinador com bagagem, experiente, motivacional, blá, blá. Ah, você tá traçando o perfil do Vanderlei? Tô. É isso mesmo. Mas assim... A gente conhece o trabalho dele no vestiário, não tem como falar. É assim, você pode ter N coisas, nem tô dizendo que vem, ele falou aí que não foi procurado, não tô falando nada disso, tô dizendo assim, no exemplo normal, treinadores que você tem à disposição hoje nessa condição, quem que você tem? Ele. E qual é a chance de você conseguir? Tem chance. Tem chance. Lélio Gustavo, queria saber de você, efetivo o Fernando Seabra ou traz alguém cascudo para essa reta final? Alguém cascudo. Não, o primeiro erro, né, e eu falei isso, já foi ter trazido o Zé Ricardo. Aliás, né, quando o Ronaldo joga em casa, tipo assim, no estúdio da TV Globo, onde ele esteve lá no Boleiragem, né, aí o discurso é muito bonito. Não, porque são inegociáveis algumas coisas, né, como por exemplo, um técnico ser ofensivo, é isso e aquilo, e saiu lá listando as coisas, aí falou que entrevistou, além do Pepa, outros técnicos. Aí no final da conta, o Zé Ricardo já não tinha nada a ver com o Pepa. E o Pepa, sim, ele tinha muito a ver com o que havia feito o Paulo Pesolano. Agora, essa do Zé Ricardo aí, realmente foi uma grande surpresa, né? E até uma burrice de quem trouxe. Agora, será quem vai vir? Eu prefiro que venha um treinador cascudo, preparado, um técnico de verdade, acostumado a grandes desafios. E neste momento, quem tem esse perfil é só o Luxemburgo. Ou tem outro, que eu tô me esquecendo? Eu também não vejo outro, não. Tem a gente Cuca, conversou né? com Mas todo mundo. O Cuca não vai assumir. Aliás, o Cuca já... tá fora do mercado. Não, esquece, ele falou, esquece. ele falou, Dimar, enquanto eu não resolver a situação lá da Suíça, a gente falou aqui na a gente falou que ele foi ventilado no Botafogo semana passada. Sim, ele não vem, ele não é uma coisa... Lógico, nós estamos falando... Gente, futebol é louco, tá? 5h34, isso é o momento, gente. O que vai acontecer amanhã? Até o fim do programa? Pode ser que mude. Só um outro detalhe, Xará, pra gente finalizar, você e Samuca que estão na cobertura diária, eu não me lembro também de alguém, foi o Gabriel Lima, acho que foi o único que enalteceu e bancou o Zé Ricardo, quando o Zé Ricardo veio. Teve uma pessoa só que fez o discurso, ficou babando o Zé Ricardo. Porque foi ele que trouxe, né? Porque foi o que trouxe, né? Porque mas foi o Gabriel Lima? Nada contra o Zé Ricardo. Martins, não? Não foi o Pedro? Você lembra, Samuca, quem que foi? Não lembro. Também não tem Mas certeza, teve, eu acho que teve um que falou assim, cara de Cruzeiro, respaldo, não sei o quê. Alguém que trouxe, ó, eu tô bancando aqui, trouxe, lógico, eu vou exaltar, vou colocar o cara pra baixo, eu acho meio óbvio. Mas na boa, basta ter um pouquinho de noção de bola, mas parece que esses caras nem isso têm. E destaque também pro seu Ronaldo Fenômeno, né, que tava no estádio, mas não dá a cara a tapa nunca, né, Ronaldo? Aparece, não vai pra uma coletiva. Se bem que tá a última vez que desceu também pra zona melhor mista. não, né, gente? Melhor evitar, Ele não falou, né, que a torcida tava atrapalhando, agora não vai atrapalhar mais. Aí, ó, pronto. Logo. Tecnicamente, acho que ele conseguiu o que queria nessa música. Exatamente. A última que ele foi falar aí, melhor ficar quietinho, deixa pra falar lá no final da temporada. Que aí vamos ver se o copo tá meio cheio ou totalmente vazio, né? O povo tá batendo muito nessa fala do Ronaldo aqui no superchat do YouTube também. 5h36, pessoal, a gente se fazer justiça aqui, o trabalho, obviamente, de apuração de todos, Gabriel Moraes, Paula Coura, toda a equipe do Tempo Esportes, né, Rafa Leal, todo mundo, a gente tá de plantão e a gente veio fazendo essa apuração desde sempre. Correndo atrás da informação, Rafa Nobre também, toda a nossa equipe. Samuca, queria saber seu destaque final, a gente se estendeu um pouquinho nesse bloco do Cruzeiro, mas, gente, não tinha como ser diferente, né? Acho que o grande tema que abre essa semana aqui pra gente em Minas Gerais, futebol mineiro, é toda essa situação, essa crise do Cruzeiro.
e tudo que aconteceu no fim de semana. Seu destaque final, Samuca? Pois é, vamos na expectativa aí e aquela informação que a gente trouxe, né? O Cruzeiro deve treinar os próximos dias em Belo Horizonte. Ainda não oficializaram isso, mas é uma tendência fora de Belo Horizonte, melhor dizendo, e pensando até o jogo de sábado contra o Fortaleza. Os 2 jogos aí que o Cruzeiro tem a menos, eles vão decidir o rumo importante que o clube vai tomar nesta reta final de Série A do Campeonato Brasileiro. Valeu, Samuca, um abraço e até amanhã, meu velho. Valeu, tamo junto, um abraço.